noite para todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. E a espiritualidade amiga nos auxilia a clarear melhor os nossos espíritos para os objetivos da nossa existência. Quando a gente fala em mulher e reencarnação, nós precisamos entender o sentido da reencarnação para cada um de nós. Dentro da nossa doutrina espírita, que ditada pelos espíritos, nós vamos encontrar que existem 5 pilares importantes na base da estrutura dessa doutrina. Um deles é justamente a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Os outros, os espíritos nos disseram a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos. Então a gente vai vendo que cada item desse, eles estão interligados para sustentar toda a estrutura da doutrina dos espíritos. E na reencarnação repousa uma grande base, e essa base está dentro do sentido da nossa vida, da nossa existência. A nossa vida é uma só. Deus nos cria como um filho para vivermos uma vida imortal. O que nós temos são diversas existências. Uma vida, porque somos imortais, diversas existências, ou seja, diversas encarnações. A nossa vida, ela é como se fosse uma comparação que nós podemos trazer para os dias atuais, episódios de uma história muito grande. E cada episódio desse é vivido numa encarnação. Cada episódio desse tem um início com o nascimento, tem uma progressão e depois tem o término desse episódio com a morte do corpo físico. Contudo, o espírito, como é imortal, ele continua. Então são fragmentos de uma vida que nós vamos vivendo. Por aí a gente entende que tudo que nós precisamos aprender não vai estar contido em uma única existência, num único episódio. Ninguém assiste uma novela ou uma série em um único episódio, um único capítulo. Existem vários episódios, vários capítulos, que cada parte vai se unindo ao outro e vai havendo um entendimento e uma compreensão. É a lei do progresso nas nossas vidas. Cada encarnação representa uma etapa de aprendizado, de tratamento nosso. E a cada vez que nós estamos retornando a esta vida no planeta Terra, nós estamos vivenciando situações novas para nos estimular ao aprendizado. É isso que acontece. A encarnação, a reencarnação, não é uma coisa para somente ser sentida, mas ela para ser entendida. Por isso que Kardec nos falou dessa fé raciocinada. Senão, não haveria nenhum tipo de justiça nesse mundo em que nós vivemos, porque ele é muito curto a nossa existência. Como explicar tantas diferenças, tantas questões tão estranhas, tão difíceis de nós aceitarmos, tantas atuações dos seres humanos em termos de caráter, de personalidade, de injustiças sociais, de injustiças pessoais, de características de cada um e do outro, como entender isso e como resolver isso em apenas uma única vida. Daí, Deus oferece essa oportunidade das várias existências para que a gente vá justamente ajustando, aperfeiçoando
tratando e evoluindo, porque o grande sentido disso tudo é atingirmos a perfeição. Mas todos nós nascemos do mesmo jeito. Quando nós somos criados todos do mesmo jeito, com toda a potência dentro de cada um de nós. Tudo está aqui dentro, semeado por Deus: o amor, a fraternidade, a paciência, a tolerância, a calma, o perdão, está tudo aqui dentro. O que falta é nós deixarmos isso tudo desabrochar, e para que isso possa desabrochar, a gente tem que exercitar. A fé, ela não vem pronta, a gente exercita a fé. O amor, ele não vem pronto, a gente exercita o amor. A gente exercita a fraternidade, a gente exercita a compaixão, a gente exercita tudo. É assim que a gente vai aprender. A gente fica muitas vezes perguntando como é que esse amor incondicional de Jesus vai um dia aparecer dentro de mim, como é que eu vou aprender esse amor que eu não consigo entender esse amor até agora, como é que é isso? Isso é um exercício, isso não vai brotar de uma forma milagrosa dentro da gente. A gente dorme e acorda no outro dia já vivendo o amor incondicional, já perdoando de uma forma ampla a todos, já entendendo e compreendendo tudo o que acontece. De maneira nenhuma. A gente precisa exercitar isso tudo. E é justamente através das reencarnações que há essa oportunidade para que a gente possa viver isso tudo. Porque senão a gente não entende o porquê que um nasce de um jeito e o outro nasce de outro jeito. E a gente tem um outro problema, que em função da nossa sociedade, do materialismo que a gente vive, a gente acredita que determinadas situações elas são melhores do que as outras, e elas facilitam a nossa evolução e outras não. Isso é uma grande ilusão que a gente vive. É uma ilusão enorme. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu sou médico, muito bem. Deus me deu essa tarefa de vir a essa vida, a essa existência, na função de médico. Eu estou médico nesta encarnação. Na próxima, eu não sei a que eu virei, mas nessa eu estou médico. As razões que me trouxeram como médico, eu não sei, mas não devem ter sido muito simples, no sentido de que acredito que esteja endividado com uma série de questões no passado, porque não é à toa que você vem com uma profissão dessa e com a possibilidade de você exercer essa função no auxílio ao próximo. Tá. Eu vim com essa tarefa. Agora, vai depender de mim, e somente de mim, fazê-la da melhor forma possível. Eu posso tê-la nas minhas mãos e não utilizá-la bem. O que adiantou essa profissão? Adiantou? Deus me deu um presente, e se eu não souber utilizá-lo, de que adianta? Então, algo que as pessoas acham, é maravilhoso, é lindo aquilo, mas tem que ser bem utilizado. Vamos para o outro extremo. Vou trazer a vocês um exemplo de um senhor. Há muito tempo atrás saiu essa notícia, não sei se alguns já viram. Um senhor que era um lavrador, analfabeto, teve uma vida difícil desde o início, sofrida, pobre, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma cultura, mas dotado de um coração imenso, transbordante de amor e de fraternidade. Um lavrador. As pessoas pensam, entre um médico e um lavrador, um tem mais possibilidade que o outro pode fazer mais do que o outro? Ilusão. Sabe o que ele fez? Ele não tinha posse nenhuma, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro nenhum. Ele foi de propriedades em propriedades aonde ele residia e chegava para o dono de um sítio, de uma chácara, de um lote, e dizia assim: você me cede um pedaço da sua terra porque eu quero plantar. Eu quero plantar porque eu quero colher daqui legumes e verduras para doar para as escolas públicas, para as crianças poderem ter alimentos na merenda. As pessoas olhavam: tá bom, o senhor vai cobrar alguma coisa? Não, eu só quero isso.
E ele aí foi passando de lote em lote, de propriedade em propriedade, de chácara em chácara, e ele fez uma área enorme de plantio, sem ter dinheiro, sem possuir as terras, sem ter nada material. E ali ele construiu o quê? Um espaço criativo de luz, de fraternidade, de solidariedade. Aí você vai dizer, soube ele utilizar a tarefa que Deus deu a ele? Totalmente. Precisou ele ser um médico, um engenheiro para fazer aquilo? Não. Ele se utilizou da boa vontade dele, da intenção ao bem dele e sob a influência do mundo espiritual, que nessas horas não falta de maneira nenhuma a nenhum de nós, ele foi auxiliado a construir aquela etapa da existência dele. Vocês vejam que através disso a gente entende que são ilusões que nós criamos nesse mundo material das coisas. A gente fica às vezes aguardando que alguma coisa vá acontecer para a gente se movimentar, para a gente fazer algo. É uma grande ilusão que nós temos. Não, eu vou ganhar na loteria esportiva, quando eu ganhar na loteria, na Mega Sena, quando eu ganhar aqui e acolá, então eu vou abrir, eu vou fazer um asilo para os velhinhos, eu vou fazer um orfanato, eu vou distribuir cesta básica, eu vou fazer e acontecer. Precisa disso? São ilusões que nós vamos criando nas nossas mentes e vamos alimentando isso como se isso aí fosse algo que vai acontecer. A probabilidade disso é mínima e a gente sabe disso. E a gente se ilude. Quantos se iludem com isso? Se acontecesse isso, se isso fosse assim, se isso fosse assado, aí então eu poderia fazer isso, aquilo outro. A gente tem que parar com esse tipo de ilusão e viver a realidade, colocar o pé no chão e aceitar aquilo que nós recebemos de Deus, da forma que nós recebemos dele e da maneira que ele nos ofereceu. É a oportunidade que nós temos. E aí, quando a gente expande isso para a mulher, nós vamos entender uma coisa muito importante. Primeiro, qual é o portal de entrada de qualquer espírito neste mundo, neste planeta? É através do nascimento. Ninguém assume um corpo como esse, como os nossos, sem vir através do nascimento. É a forma neste planeta que acontece a experiência carnal. E ele é através de quem? Do corpo de uma mulher. Só através das mulheres, através da maternidade, que nós, espíritos, podemos atravessar o portal de um lado para o outro e renascermos. Não tem outro jeito. Mesmo na fertilização in vitro, hoje a ciência já consegue juntar o óvulo com o espermatozoide e formar o ovo ou o zigoto, e dali vai ter que botar no útero feminino, para que aquele ser se desenvolva dentro de uma mulher. A ciência até está tentando ver se os homens começam a engravidar também, se utilizam de corpos masculinos para isso, mas esse é um outro capítulo que nós não entraremos aqui nesse momento. Mas a maneira de nós seguirmos o caminho é através da mulher, porque assim foi programado pela engenharia espiritual, que esse corpo feminino possa receber um espírito que quer vir encarnar, que quer vir estar aqui como cada um de nós e poder ter experiência dessa vida. Porque se essa mulher, se esta mãe não assim o permitir, se fecha esse portal e a experiência daquele espírito ou espíritos não irá acontecer. Então a mulher tem uma expressão e uma importância enorme no processo da reencarnação de todos os espíritos. Mas nós sabemos que muitas mulheres vêm a esse mundo, mas não vêm com a tarefa, com a missão da maternidade.
E isso é verdade. Muitas vêm a esse mundo e não vão ser mães, por diversas razões, por diversos motivos, por diversos planejamentos reencarnatórios e até pela própria escolha e até pelo próprio livre-arbítrio. Outro dia, no programa Entre Dois Mundos, não sei se alguém já assistiu esse programa, é um programa que tem no YouTube, e é um programa da Federação Espírita Brasileira, em que o coordenador é o Geraldo Campetti, um espírita. O programa é muito bom, ele aborda vários temas dentro da doutrina espírita, e eles estavam falando sobre maternidade, e no final os internautas mandam perguntas, né? E uma médica fez uma pergunta a uma das pessoas, dizendo que ela era uma médica obstetra e que ela não tinha desejo de ser mãe, mas que na profissão dela ela trazia à luz muitas crianças, e se isso já poderia ser considerado uma atitude maternal. E um dos oradores espíritas que estavam lá, ela estava comentando sobre isso. Ela era mãe e ela estava falando que a gente precisa se utilizar do que nós temos da melhor forma possível para ajudar o outro. Se a gente reparar, o processo da reencarnação ele tem uma cadeia, e nessa cadeia passa por essa mulher que se torna mãe, mas vai haver um momento em que vai haver um nascimento. A mulher pode ter o filho sem a presença do médico? Sim, a gente sabe disso que pode, mas muitas mulheres vão precisar de uma cesariana, vão precisar de ajuda da ciência nesse momento. E aí, se existe aquelas pessoas que se dispõem a receber esse espírito naquele momento de uma forma afetiva, de uma forma amorosa, de uma forma em que você traga ele para ser recebido a esse mundo, melhor ainda. Então, ela atuando dentro da profissão como uma pessoa cristã, ela vai estar sendo realmente um ser caminhando para auxiliar o próximo, sem dúvida nenhuma. Então não é somente através de ser mãe é que nós podemos também exercer esse trabalho cristão em relação aos outros. Mas o fato é que esse grande portal que representa a mulher, o útero feminino, o nascimento, é por onde a gente vai entender a beleza desse momento. Se nós formos nos reportar à espiritualidade e que ela nos diz que no momento em que o espírito ele se une àquele pequeno ovo que está se formando e que ele vai se aninhando no útero naquele momento em que existe a primeira ligação, é o momento em que começa a haver uma sintonia daquela mãe com aquele espírito. Vai começando a se apertar os laços emocionais, psicológicos e espirituais entre aqueles seres, e que vai se conduzir durante uma vivência de meses. Em princípio vão ser 9 meses de uma vivência. Pode ser uma vivência calma, tranquila, serena, mas pode ser uma vivência conturbada, pode ser uma gestação conturbada, difícil, confusa, conflitante. E qual é a razão disso? É porque são espíritos ali que estão se relacionando, e quando um entra no corpo do outro, veja gente, é um momento complexo isso. É quando um espírito começa a habitar dentro do outro, no sentido que ele passa a viver, se alimentar e compartilhar emoções, sentimentos, vibrações espirituais íntimas um com o outro. Se um espírito, que é a mãe, ela tem uma afinidade por aquela criança que está vindo, por aquele espírito que está vindo, ótimo. Uma gestação maravilhosa, calma, tranquila, a mãe fica alegre, serena, é maravilhoso. Não é?
a mãe sente aquela gravidez e diz: não, foi ótima a minha gravidez, foi tranquila, maravilhosa a gravidez, até o fim, não senti nada. Mas tem mulheres que engravidam, a gravidez parece um tormento, é um sofrimento, passa mal, tem uma série de intercorrências, cólicas, sangra, sente mal, há uma confusão, há um sofrimento, há uma angústia. O que está havendo? É um conflito ali entre o espírito da mãe e aquele espírito que está para encarnar naquele momento ali. E aí muitas vezes não existe essa sintonia. Essa sintonia não está acontecendo. É a necessidade da reencarnação como uma forma de reajustamento, de reencontro, mas já está se sentindo que existe alguma diferença entre um e outro, ou, se forem gêmeos, entre os que vão habitar ali em conjunto. Por isso que é importante, mesmo que aquela gestação para a mulher não seja tão tranquila, tão boa, tão calma, que ela se coloque numa posição receptiva, elevando sempre o pensamento ao Pai e pedindo à espiritualidade que ajude a se equilibrar, a se harmonizar, para que aquela gravidez siga com o objetivo que ela veio a ser realizada. A gente não sabe quem são os nossos filhos. A gente não sabe. E a gente muitas vezes quer ter posse deles. Só que os espíritos que vêm viver conosco não são nossos poderes. São filhos de Deus que temporariamente estão sob nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? É justamente de educá-los, de criá-los, de orientá-los da melhor forma possível no caminho do bem, da verdade, da luz, do entendimento de que a vida neste mundo tem um sentido maior. Se há uma diferença entre eu e um filho ou uma filha, essa diferença a gente precisa entender que é algo que nós precisamos reajustar. Houve alguma coisa em algum momento no passado em que a gente se desentendeu e que a gente agora veio fazer um ajuste. Mas a gente às vezes não entende isso, a gente às vezes rejeita, empurra, afasta, se irrita, fica nervoso com aquela situação e não sabe lidar com aquilo. Mas é justamente essa proximidade que faz com que a gente tenha essa oportunidade dessa vivência. Muitas vezes a gente quer se afastar disso tudo, a gente quer abandonar isso tudo. Aqui temos uma questão no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos na questão 582. Pode-se considerar a paternidade como missão? Aqui a gente vai entender paternidade como maternidade e paternidade, ou seja, qualquer pessoa, mãe ou pai, responsável ou não, biológico ou não, que tem essa responsabilidade de conduzir, de estar junto com esses seres. Sem dúvida é uma missão, respondem os espíritos. É ao mesmo tempo um dever muito grande que envolve, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seus filhos. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia, para que o filho avançasse na estrada do bem. Ou seja, o que os Espíritos nos dizem? Que Deus nos coloca os filhos, esses Espíritos nas nossas vidas, para que
nós possamos conduzi-los no caminho do bem. Essa é a nossa responsabilidade. Mas se esse espírito não quer escolher esse caminho, e se esse espírito ele prefere seguir um atalho, e esse atalho é um atalho em que ele vai sofrer, ele fez escolhas ruins, por um caminho doloroso, por um caminho difícil que você não concorda. Bom, aí é uma escolha desse espírito. Mas qual é a minha parcela de responsabilidade nisso tudo? Eu preciso me entregar nesse processo educativo. O que nós estamos verificando hoje na nossa sociedade é a sociedade se afastando dessa responsabilidade, desta educação, de estar ali do lado, de se envolver, de se entregar nesse processo que ele é difícil, não é fácil. A gente não sabe qual é o espírito que vai estar próximo da gente. Quando ele é pequenininho, como os espíritos nos dizem, ele é frágil, ele é dócil. Você vai conduzindo a criança, você vai fazendo, né, a sua educação. Você chega num determinado momento que não dá mais. Já cresceu, e aí? Já tem um livre-arbítrio, mas o que eu preciso realizar sempre é a demonstração, a exemplificação dos valores morais cristãos. Isso é importante. É falar, é dar a sua opinião, é questionar, é refletir, é chamar para uma conversa, abrir o que tem que ser aberto e não se calar diante das situações. Porque a gente depois vai responder, não perante nenhum tribunal. Quando a gente desencarna, não existe isso. O chamado juízo final é apenas uma reflexão da nossa consciência. A gente desencarna e qual é o juízo final? É eu parar e pensar sobre tudo que eu fiz na encarnação, de bom e de ruim. Tudo que eu realizei e deixei de realizar. As coisas que eu não fiz, principalmente isso. Tudo que eu prometi, tudo que eu me comprometi, que de repente quando chego lá do outro lado, eu olho e digo, meu Deus, faltou isso tudo? Faltou isso tudo. Vai ter que voltar. Vai ter que reaprender, vai ter que experienciar novamente. Aí recomeça-se uma nova encarnação para que a experiência seja agora de uma forma diferente. Por isso é que quando uma mãe ela tem os filhos, ela tem um filho, se você observar, a possibilidade de nascimentos é imensa, não é? É imensa. E aí também outra ilusão que a gente tem, que é muito grande, é quando nasce uma criança, nós temos a ilusão, nasceu, ela é bem feitinha, está normal, dois braços, duas pernas, toda, que bom, está normal, ótimo, perfeita, está excelente. Isso é uma ilusão, isso é uma grande ilusão, porque a questão não é o corpo físico, a questão é o espírito que habita ali dentro. Aí nasce aquela criança com uma doença genética, com um defeito físico, com uma paralisia cerebral. Mas às vezes o espírito que está ali dentro é um espírito mais calmo, mais tranquilo, que segue com você aquela existência de uma outra forma. Quantos pais têm um filho que nasce todo bonitinho, todo bem feitinho, a criança cresce, a alegria da família, aquela beleza, chega na adolescência, adulto, e aí trilha um outro caminho, como a gente assiste. Quando eu tive com uma mãe essa semana, ela falou, meus 2 filhos estão presos. Um está condenado a 8 anos por tráfico de drogas e o outro está preso a 6 meses. Perfeitos. Vi as fotos, lindos, corpos lindos, sorrisos maravilhosos. E aí? A ilusão de que nasceu perfeito, maravilhoso, e aquilo significa uma garantia, um selo de que aquele espírito vai só trazer coisas boas no futuro. Ninguém tem essa garantia de que isso vai acontecer. E às vezes você tem aquela mãe com um filho com uma paralisia cerebral, e há uma troca de amor tão intensa entre os dois que se leva pela vida inteira. A gente tem que estar atento a isso,
Porque a gente faz uma série de críticas, de censuras, de análise, de julgamentos. Quer ver uma coisa que é muito comum? Você vê, muitas pessoas dizem assim: poxa, eu tenho 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, 60 anos, nunca tive uma doença, nunca fui no hospital, tenho uma saúde, de aço. Tá, você veio com essa tarefa? Ou você acha que você tem esse corpo só porque você tem esse corpo? Você foi escolhido para ter uma saúde maravilhosa. Você foi o escolhido para ter um corpo saudável. É isso? Não, não é. Não é bem assim. Você foi escolhido para ter esse corpo, mas existe um objetivo, que aí a gente precisa entender. Aí você tem o outro que vem e nasce com uma série de deficiências. Por exemplo, esse com uma paralisia cerebral. Ou você nasceu muito bem e daqui a pouco você é um filho, seu pai está com 80 anos, está com Alzheimer. Aí o seu pai vai precisar de cuidados, o filho com paralisia cerebral vai precisar de cuidados. Por que Deus deu tanta saúde ao outro? Para cuidar daquele. Mas esse que tem a saúde precisa entender isso, porque senão ele vai ficar desfilando pela rua um corpo de Apolo, um corpo atlético, maravilhoso, malhado, sarado, como se fosse a maior beldade do mundo. Mas peraí, é para isso? Não, não é para isso. Tem gente precisando que esse corpo ajude. Esse pai que tem demência de Alzheimer, ele precisa ser cuidado. Ele já não toma banho sozinho, tem que alguém pegar ele, levar para o banheiro e tirar a roupa. Tem que dar banho nele. Tem que colocar ele no vaso sanitário para as necessidades fisiológicas dele. Tem que limpar, tem que botar a fralda, tem que levantar o corpo, tem que virar o corpo para cá, o corpo para lá. Tem que levantar ele de um lugar, levar para o outro. Tem que dar comida, tem que pegar aqui, levar para lá. Para isso, você nasceu com um corpo saudável. Tem um objetivo, e se você não entender isso, você vai achar que você recebeu aquele corpo, é aquela pessoa que está diante de você, está te dando trabalho. Poxa, ele está tomando meu tempo, eu quero sair, eu quero passear, eu quero fazer coisas na minha vida e tem que ficar tomando conta dessa pessoa que está aqui doente. Eu não vim para isso. Aí a gente não entende o objetivo que Deus nos dá, um corpo saudável. Aquela mãe que tem um filho com uma paralisia cerebral e que ela pega no colo aquele filho, que já é um homem de 40 e tantos anos, que ela carrega aquele filho, leva para o banho, traz do banho, dá banho, limpa, bota a fralda, tira a fralda, levanta, dá comida, bate nas costas, deita, levanta de madrugada, dá remédio, tira remédio, a criança em crise convulsiva, dá remédio, sofre com ele, pergunta para ela, tem alguma doença? Ela diz, não sei se tem nada, não faço exame, não vejo pressão, não tenho nada. Ela se entrega àquela vivência e não sente mais nada. Deus ofertou a ela um corpo físico em que ela tem uma resistência para conduzir aquilo. Isso não vem à toa. Mesma coisa é a riqueza ou a pobreza. Se você veio com uma vivência de ter mais bens materiais, sejam quais forem, seja o dinheiro, se isso veio, chegou até você, agradeça a Deus, mas saiba utilizar aquilo para o benefício que ele veio trazer. O dinheiro é uma coisa que é neutra, ele nem é bom nem é ruim, depende do uso que vai ser feito. E Deus espera que a gente utilize aquilo que você recebeu da melhor maneira possível. É isso que acontece. O material que nós temos à nossa volta é para que a gente possa utilizá-lo em benefício, não só meu, senão eu vou me tornar só um egoísta, vou viver uma vida egocêntrica, é tudo para mim, é o melhor para mim, é o melhor para a minha vida. É o que eles dizem aqui, o Espírito fala, mas a quem se ocupem mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que em endireitar o caráter do seu filho. Quantas pessoas estão por aí mais preocupadas nelas mesmas, na aparência, no carro, na casa, nas viagens, nas selfies, e aparecer sempre com um rosto que está feliz e contente, mas e seu filho? Você tem prestado atenção no seu filho?
Você tem visto como é que ele está? Você tem conversado com ele? Ele está estranho, ele entra dentro de casa, não fala mais com ninguém, segue para o quarto. Você já reparou nisso? Não. Deixa para lá, é assim mesmo. É assim mesmo. Pode estar usando droga, pode estar usando substâncias que você não sabe, pode estar se envolvendo com determinadas pessoas que você não tem a menor noção, mas você tem que estar atento. É o que os Espíritos já dizem aqui. Já disse aqui, a pessoa está mais preocupada com o jardim, em limpar, né? É uma comparação, é uma metáfora isso, que você está comparando isso. Preocupe-se com o ser que está ali do seu lado. O que está acontecendo com ele? Mas eu não sei, se eu descobrir, o que eu vou fazer? A gente não tem as respostas mesmo, não. Mas se entrega a isso, procura saber. Fala, conversa, procura entender o que está acontecendo. Se você não sabe o que fazer, procura ajuda. Mas não fecha os olhos diante disso. A gente não sabe quem são esses espíritos que estão sob nossa responsabilidade. O que eles estão precisando? Qual é a nossa parcela de responsabilidade e compromisso dentro disso? Eu não sei o quanto eu posso ter causado de problemas àquele espírito. Eu não sei. Aquele espírito pode ser rebelde, revoltado comigo, me responder, falar um monte de coisas que eu não gosto. Mas será que em algum momento lá em outra vida, será que eu não fiz isso também com ele? Eu não fui desrespeitoso? Eu não fui uma pessoa agressiva, violenta? Não distratei ele? E por acaso nessa nova encarnação não está havendo esse distrato entre eu e ele por essa razão? Calma, pensa. Eleva o pensamento a Deus, pede para a espiritualidade esclarecer, nos auxiliar. Não vamos reagir de imediato, porque senão a gente acaba tomando determinadas atitudes que não são, na verdade, as melhores atitudes. Eu acho que a gente tem que estar a todo instante refletindo sobre qual é o nosso objetivo nesta vida. Qual é o sentido que nós estamos aqui? O sentido não é nascer, crescer, depois eu me aposento, depois eu morro. Isso é a visão muito simplista de tudo isso. A gente precisa expandir esta visão, ver além disso tudo o que Deus colocou diante de mim nesta vivência, principalmente na família, gente. Família é um dos lugares mais delicados que nós temos. É onde, se a gente prestar atenção, abrir bem os olhos, colocar uma lente de aumento, a gente vai encontrar tudo que a gente precisa reajustar nas nossas vidas. Está ali dentro da família. A gente fica procurando fora, né? A gente fica querendo encontrar fora as coisas, tudo fora. Mas por que Deus colocou a gente junto com aquelas pessoas daquela maneira, daquele jeito, naquele momento, naquela quantidade, vivenciando essas situações todas? Por que será? Por que será que uma mulher tem filhos diferentes? Tem uma menina, um menino, dois teoricamente normais fisicamente, mas aí nasce um terceiro que tem um espectro autista, nasce um terceiro ou quarto que tem síndrome de Down. E aí a gente rotula, porque na nossa sociedade, a medicina, a gente rotula. Aquilo que está fora do nosso normal, a gente rotula. E quem de nós aqui somos normais? Quem de nós aqui somos normais? A gente pode ser normal, porque tem 2 braços, 2 orelhas e tudo mais. E aqui dentro? Então somos espíritos perturbadíssimos, em conflito constante. Ansiedade, angústia, depressão, pensamentos violentos, agressivos, irritativos, de vingança. Isso tudo passa pela mente da gente. Aquilo fica borbulhando dentro da mente da gente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente tem que lidar com essas situações. Por isso é que nós vivemos nessa sociedade de ansiosos. Cada vez mais a ansiedade domina o nosso mundo, de angústia.
de depressão, porque tudo isso circula, essa energia circula dentro da gente. E se a gente não parar dia após dia para perceber que nós somos isso, como o apóstolo Paulo sempre disse, aquela frase de Paulo é muito sábia, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal, isso ele faz. Aquilo dali é de uma sabedoria enorme. Ele estava falando dele mesmo, ele estava falando dele para ele na hora que ele citou isso daí. Lógico, aí a gente utiliza isso, mas ele estava querendo dizer assim, poxa, eu percebo que o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer, mas o mal eu acabo fazendo, eu agrido o outro, eu consigo causar uma ferida na outra pessoa, eu falo uma coisa que maltrata o outro, e a gente sabe que a gente faz isso. A gente diz uma coisa que vai ferir o coração do outro numa discussão, que a gente já sabe o ponto fraco que aquela pessoa tem. Aí você vai lá e fere ela certinho. Nós somos normais? Quer dizer que aquele que tem a síndrome de Down é o doente, o que tem o espectro autista, que de vez em quando dá aqueles surtos e tudo mais, ele é o doente, eu não sou. Lógico que eu sou. Nós estamos no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível, são corpos diferentes, cada corpo desse que a gente encarna tem uma finalidade, como diz Emmanuel, corpos oficinas, corpos hospitais. Para quê? São corpos que nós vamos habitar com uma finalidade. Se eu venho com uma limitação, sendo de uma síndrome de Down, de um espectro autista, de uma paralisia cerebral, de uma doença congênita, tem um sentido aquilo. Meu irmão hoje está vivendo aquilo. Está lá o meu irmão, lá dentro daquele corpo. Amanhã eu posso vir numa encarnação dentro de um corpo daquele. E aí? Será que eu gostaria também de ser visto como uma coisa estranha e diferente? Nós julgamos demais o próximo, nós julgamos demais o outro, nós julgamos demais todo mundo. Se não tiver dentro daquele quadrado, dentro daquela caixa que a gente estipula, a gente já cria uma série de críticas e censuras ao próximo. Jesus de maneira nenhuma fez isso. Em nenhum momento Jesus fez isso. Ele abriu o coração para receber todos aqueles que viessem até Ele. Fossem o que fossem, tivessem cometido os erros ou acertos, fossem considerados bons ou maus perante a sociedade, não importava. Ele deu um exercício, uma exemplificação do que representa esse amor incondicional, que nós não sabemos ainda o que é isso. Nós não sabemos o que é esse amor incondicional. Nós não sabemos. A gente tem uma visão muito vaga, muito esmaecida do que se representa isso. Mas Jesus trouxe conhecimentos que são de uma profundidade enorme. Esse amor é algo imenso, não tem como a gente perceber a extensão. Porque na verdade Jesus ele estava vendo além do nosso corpo. E a gente, nós somos cegos espirituais. A gente só consegue ver o que está mais ou menos a 1 metro de distância da gente. A gente não consegue ver muita coisa. Tanto que isso daí é um fato que já dentro do marketing há muito tempo, dentro da medicina, o que se faz? Muitas vezes determinadas informações elas são colocadas a mais ou menos 1 metro de altura. Por quê? Porque até onde normalmente o ser humano olha. Se a coisa estiver mais em cima, não vai olhar, não expande a visão. Você passa no centro de Friburgo e todo mundo olhando mais ou menos a 1 metro. Aí você diz, você olhou lá para cima e viu aquele prédio ali, aquele detalhe que tem naquilo? Nunca tinha visto. Passa ali há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não olha. Porque a nossa percepção fica embotada. A gente olha até uma altura, a gente percebe as coisas até um determinado ponto e a gente não amplia essa visão do todo. E com isso, a gente fica mais restrito, mais preconceituoso. E aí a gente fecha-se num mundo ensombreado. E na verdade,
Deus espera que cada um de nós, a gente possa abrir, desabrochar toda a potência que existe dentro de nós. Não é nos fechando a vida que nós vamos encontrar isso, mas é, na verdade, nos abrindo diante disso tudo que a gente vai encontrar esse caminho. E os espíritos, e Kardec ainda pergunta aos espíritos aquilo que nós estamos falando na questão 583. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos respondem: não. Mas quanto piores, veja bem o que os espíritos respondem, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. O que significa? Você amar uma pessoa que te ama, é como se diz, é fácil. É fácil. Agora, amar, educar, dar uma instrução cristã àquele que se demonstra muito rebelde, muito resistente, não é fácil. E a gente sabe disso. Mas os Espíritos nos dizem que se nos empenharmos, o mérito, ou seja, isso tem uma compensação, também será maior. A gente tem uma compensação também maior pelo nosso esforço, pelo nosso empenho nisto. Por isso que os Espíritos dizem daquela forma: eu não faço mal a ninguém. Tá bom, isso é bom, não fazer mal a ninguém. Mas você está praticando bem? Não, estou praticando bem, mas não faço mal a ninguém. Tá, aí ficou neutro. Você nem ganha, mas você não perde. Então você ficou neutro. É uma vida morna, como já na Bíblia dizia. Você não pende nem para um lado, nem você pende para o outro. E aí você vai ficar parado. Agora, quando você pega uma tarefa dessa, que é uma tarefa muito mais espinhosa, por assim dizer, tá? Ela tem os dois lados da moeda. Ela vai ser trabalhosa, ela vai ser árdua, mas se a gente se empenhar nisso de coração, o retorno é muito maior. Aí é quando o espírito ele avança muito mais na jornada. Aí está a grande diferença. Por que vários espíritos que foram criados junto conosco já estão lá na frente? Existe um monte de espíritos que foram criados no mesmo tempo que todos nós aqui, e nós estamos aqui ainda, e eles já estão lá na frente. Qual é a diferença? É enfrentarem essas vivências mais espinhosas, mais difíceis, com determinação. E aí tem um retorno com mais mérito. E aí avança mais rápido. A gente acaba ficando parado, diz assim: não, não estou fazendo mal a ninguém. Afinal de contas, eu sou espírita, eu frequento a reunião espírita, eu não desejo mal a ninguém. Mas o que você está fazendo de bom? Eu não me meto na vida dos outros, eu não falo mal dos outros. Tá, mas e aí? Você está se envolvendo com alguma prática que efetivamente possa trazer o bem ao próximo? Não estou fazendo nada, não. Então, é neutro. Não avançou. Termina a encarnação, fez tudo, tá bom. Mas e aí? Volta. Porque você não pegou a ideia. A gente ainda não pegou qual é a ideia disso tudo. Na hora que a gente pegar o jeito, e nesse sentido, esse jeito é nos entregarmos efetivamente a nossa mudança, porque a encarnação ela fornece isso para a gente, a possibilidade da gente mudar, da gente transformar a nossa própria vida. E quando a gente transforma a nossa vida, a gente estimula aqueles que estão à nossa volta o quê? A mudarem. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Se a gente tiver contato, por exemplo, com o Chico Xavier, se a gente tiver contato com espíritos do nível dele, você é estimulado a querer modificar.
A gente, quando assiste um filme, ou a palavra, por exemplo, de Chico Xavier, você assiste o filme que já foi feito dele, nossa, aquilo toca profundamente. Você diz, meu Deus, que coisa. Olha só, aquilo vai fundo no seu íntimo, sensibilizando as atitudes dele, os pensamentos dele, tudo que ele está fazendo pelo bem, a gente. Então, esses são exemplos vivos que contagiam a gente na prática do bem. Contagiam completamente a gente. Imagina a presença de Jesus contagiando as pessoas em volta com a presença dele. É algo fantástico isso. Não dá nem para a gente imaginar como seria a presença dele, a energia dele, o poder amoroso dele, influenciando as pessoas à volta dele. É algo assim que não tem como a gente alcançar esse poder imenso da presença dele. Então, a nossa ação enquanto pai, mãe, é uma ação de contagiar aqueles que estão à nossa volta na prática do bem. Mas é um aprendizado, gente. Isso é um aprendizado. A gente não aprende a ser pai, a gente não aprende a ser mãe assim, ó. Vai ter que exercitar. É um exercício. Tem hora que você acerta, tem hora que você erra, tem hora que você acerta, você erra, tem hora que você acerta, erra, tem hora que você para, meu Deus do céu, estou fazendo tudo errado. Está tudo errado. Para que eu errei, que não era por aqui, era outro caminho, é isso mesmo. Mas tem que fazer esses pensamentos, essas reflexões, mas sempre se utilizando a base cristã dentro disso tudo, para que a gente não se desvie do caminho. Quando eu não sei para onde eu vou, vamos utilizar Jesus, o Mestre, o nosso modelo e guia, que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele convidou os apóstolos a seguirem ele. Vamos ser pescadores de almas. Não é mais pescador de peixe, é pescador de alma. Vamos lá, me segue, porque agora o caminho é outro, vê se vocês entendem. Era difícil para eles entenderem, mas Jesus sabia disso, que ele ia tocar os espíritos profundamente para que eles o seguissem numa nova proposta de vida, numa nova proposta de existência. E é isso que se espera que a gente faça, que a gente possa contagiar aqueles que estão à nossa volta com o bem, com o bom, com as boas ideias, com os bons pensamentos. É o sim, sim, não, não. É o sim, sim, não, não. Se é não, se isso é uma coisa que não está certa, é não, é não. Não tem outra dúvida. Está errado, está errado. Não é uma coisa cristã, não é uma coisa cristã. Então não tem como negociar isso. Isso não está bom, isso não está certo. Eu não vou passar a mão na sua cabeça simplesmente porque você é meu filho. Eu não posso concordar com suas atitudes se você está no caminho que não está correto. A resposta é não. Vamos encontrar um outro caminho que você possa percorrer que seja saudável, espiritualmente falando. Vamos modificar isso. Aí eu estou do seu lado, aí eu te dou um sim. Mas é difícil? Sim, é difícil, mas vamos aprender juntos. E a gente vê isso muito no caminho das drogas. Quanto sofrimento traz isso para pai e mãe, para quem cuida? É uma dor enorme, é um sofrimento enorme isso. Não sabemos como lidar com essas situações. Então, como é que você fala? Mas você tem que dizer, não dá, esse caminho não dá. Agora, qual vai ser o caminho? Eu não sei, é o caminho cristão, eu te ajudo, vem cá, eu estendo a minha mão para você, você pode contar comigo nesse caminho, vamos lá, eu estou do seu lado. É o seu exemplo ali do lado de amor. Você pode até não saber como fazer, procura ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, de outras situações, mas saiba dizer o sim, sim, o não, não nessas horas, para que você tenha coerência, não é? Para que a gente não ceda a essas situações, não pode ceder. A gente está aqui para ser educador, a gente está aqui para educar dentro do cristianismo, e a gente tem esse papel, e a gente precisa assumir esse papel definitivamente dentro das nossas vidas. Não pode ser uma coisa morna, que se a gente ficar vivendo de uma forma morna, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica em cima do muro e isso acaba trazendo mais dor e mais sofrimento. Meus irmãos, que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia, e Ele, o Mestre, seja esse ser como Ele é, maravilhoso nas nossas vidas, e que a gente possa se utilizar dele para seguir adiante para uma vida melhor. Muita paz.